futuros vizinhos de Bolsonaro planejam outdoor contra ele. Ele ganhou, né? Ele ganhou a casa ali do Valdemar, né? Ali em Brasília. Agora o Braga Neto também quer uma casa em Brasília, né? Então tem a disputa, mas o Bolsonaro já está ali em Brasília e miliciano não é bem-vindo, não tem. Os moradores têm discutido fazendo abaixo-assinado ou divulgar uma nota de repúdio à possibilidade de Bolsonaro se mudar para o condomínio. Moradores do condomínio Ville de Montant, em Brasília, onde o PL negocia alugar uma casa para Jair e Michele morarem após deixarem um alvorada, estão organizando uma série de iniciativas para tentar impedir o presidente de se mudar lá. Os moradores têm discutido fazer um abaixo-assinado, divulgar uma nota. Algumas possibilidades foram aventadas para o outdoor. São elas. Primeiro, Jair, não venha para o Jardim Botânico. Aqui amamos a natureza e o povo. Seu lugar é na Papuda. Os moradores do Jardim Botânico respeitam a natureza e a vida. Jair, aqui não. Miliciano, aqui não é bem-vindo. Você imagina... Pô, tem duas. Você imagina você ter que dividir uma casa ali, ser vizinho do Bolsonaro. Imagina ser recebido desse jeito. Você acha que o Bolsonaro, César, vai morar nesse lugar? E o que o PL está fazendo com fundo eleitoral, talvez seja, um dinheiro nosso, né, do fundo eleitoral, a gente vai pagar, né, o aluguel aí do Bolsonaro, né? Cara, e veja, eu não acho não, eu acho que tem uma chance imensa dele ser preso, ele não vai ficar nessa casinha aí não, porque isso aí é um luxo que ele efetivamente não merece, e ele tá muito assustado, cara. Vocês viram o que ele pôs, aquela ferida na perna, né, que o Carlos botou do filho dele, da erisipela, isso notoriamente tem um fundo emocional, seguramente vocês viram ontem e antes de ontem ele chorando naquele evento militar, faz aí agora 40 dias que ele não abre a boca e ao que tudo indica, gente, isso aí não é estratégia não, cara. Ele tá profundamente deprimido a um ponto em que ele não consegue falar em público, entende? Então, assim, é óbvio que tudo isso tem a ver com o medo que ele tem de ser preso, é óbvio que isso tem a ver com a perspectiva que ele tinha não, eu vou vencer a eleição, vou ficar mais 4 anos no poder, depois a gente ajeita as coisas, eu vou lá morar enfim, em qualquer lugar aí que eu seja capaz de fugir de eventuais consequências, e isso não se produziu dessa maneira. Então, é óbvio que não são só esses vizinhos aí, Bezi, que não querem o cara. Você vai ter a galera que está presa efetivamente se organizando para que ele não fique em determinada cela, junto com os caras, ou na cela do lado, né? Porque ele muito possivelmente vai ter o benefício da cela individual. Nem essa galera, meu irmão, porque o Bolsonaro é um tipo muito específico de criminoso e de bandido, entende? Então, tá muito assustado, vai ter que arcar com as consequências daquilo que ele produziu. E o que é mais doloroso para um cara como esse, meu irmão, é que ele chegou, gente, a acreditar na falácia dele, você entende? Ele chegou a acreditar que ele era um líder genial, que ele arrebata as massas e não sei o quê. E agora o que vai acontecer é que na medida em que você já não tem o poder, você começa uma derrocada muito, muito enfática e muito dolorosa. Entende? Em que todo esse teu castelinho de areia desaba. Então, você vai ter, aos poucos, essas pessoas te abandonando, você vai ter, enfim, todas as estruturas que te sustentaram, paulatinamente te abandonando, entendeu? E eu não acho que ele tem estrutura, cara, para segurar isso. Assim como todos os líderes hiperautoritários da história não tiveram. Eles acabaram de forma trágica, tá? É só você ver, por exemplo, como acabou Mussolini, como é que acabou Franco, como é que acabou Hitler, por exemplo. Essas pessoas não têm estrutura e elas acabam culpando os próprios apoiadores. Vocês vão ver o Bolsonaro fazer isso em seguida. Ele vai dizer que não, porque na verdade era o povo brasileiro que não estava à altura do projeto que eu tinha idealizado e tal. Então, vai ser, de alguma forma, satisfatório, cara, assistir essa derrocada que é muito bem-vinda para ele, porque ele merece pagar por todo o mal que ele fez para o Brasil, cara. O Helder, tem duas coisas aqui que eu queria pôr para você comentar. Primeiro que isso aqui o Fernando Trevisan fala, agora ele falou que vai passar a faixa para o Lula, né? Tá com esse papo, o próprio Flávio Bolsonaro falou, o Mourão também. Ele quer
anistia. Até porque veio uma matéria aqui do UOL falando justamente isso, aqui da Carolina Brígido. No STJ, Bolsonaro se diz preocupado com perseguição jurídica fora do cargo. Matéria de hoje. Tá? O presidente Jair Bolsonaro está preocupado com eventual perseguição que possa sofrer por parte do judiciário a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Os processos contra o presidente que hoje tramitam no STF devem ser transferidos para a primeira instância. E quais são esses processos? O Bolsonaro responde a 4 inquéritos no STF, em que foi acusado pelo ex-ministro da Justiça e agora senador Sérgio Moro de ter tentado interferir indevidamente nas atividades da Polícia Federal, o que apura o vazamento de uma investigação sigilosa da PF, o que trata de suas declarações sobre a pandemia e por difundir notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral. Isso só o que corre no STF, né? Então, tá aí, diante dos ministros da Corte Superiores de Juízes, o presidente disse que não cometeu nenhum crime e que exerceu o cargo com honestidade. Em resposta, ouviu de juízes e ministros que ele não seria alvo de qualquer tipo de perseguição. E não tem que ser alvo de perseguição mesmo, senão a gente vai repetir a Lava Jato, né? Exatamente. É isso, exatamente. Né? Então, esse é o ponto central. Veja, a perseguição do judiciário, ninguém quer. A gente lutou fortemente para que isso não aconteça e as pessoas vivam num Estado legitimamente democrático de direito, no qual todo mundo tem direito à ampla defesa, no qual os ritos, enfim, de todas as áreas da vida social devem ser mantidos com propriedade. Ninguém quer que você seja perseguido juridicamente. Outra coisa é você achar que você vai sair incólume de um sem número de crimes que você cometeu durante o exercício da tua presidência. E isso não pode acontecer também. Por quê? Porque se isso acontece, Helder e Beze, o que vem a seguir, a mensagem que isso manda para futuros projetos de déspotas é absolutamente calamitosa. Então, se o cara pode assumir a chefia do Poder Executivo, conduzir todo tipo de absurdo, de dizer que vacina da AIDS, a usar arroba para falar de negro, a dizer que mulheres são isso, que gays são aquilo, enfim, cara, seria difícil pensar numa atuação mais trágica do que a do Bolsonaro. Se você der, presta atenção nisso, se você der, sei lá, um orçamento de 300 milhões de reais na mão do George Lucas, sei lá, de um roteirista hollywoodiano, e falar, meu irmão, pensa num vilão presidente da República que vai falar e fazer mais besteira do que esse tal de Bolsonaro. O cara não consegue, velho. Não importa o orçamento e o tempo que ele tenha, quando ele entrar em contato com a realidade material do que foi o bolsonarismo no Brasil, ele vai falar, não, perdi. Realmente esse cara aí, olha, é algo assim impressionante. Então, vai ter que pagar, cara. Ele vai ter que pagar. Em alguma medida, eu não digo que ele tem que ser preso porque eu não sou juiz de direito e eu não quero me antecipar, mas ele precisa responder na medida da lei. Isso aí não tem como fugir e não significa em absoluto perseguição por parte do judiciário. Que nem ele estava tentando dizer da Janine, lembra? Da Agnès? Sim, que deu o golpe. Não, porque isso é uma mensagem para mim. Não é uma mensagem para você, é uma mensagem de que a gente vive numa república, existem regras, você burlou diversas regras enquanto você estava no exercício da presidência, e agora a conta chegou, amigão. Você está enchendo a cara e comendo empadinha aí, até agora você levantou e achou que ia sair do bar sem pagar, agora espera um pouquinho que a conta chegou e ao que tudo indica, tá salgada, viu, velho? Tá salgada, tem ali uma lista enorme de crimes que o Bolsonaro cometeu, e eu sou favorável a isso também, como o próprio Lula já falou. Não, vamos fazer todos os procedimentos, ele vai ser investigado, ele vai ser julgado, e se for o caso, condenado, aí vamos ver qual será a pena do Bolsonaro. Não é prender o cara ao arrepio da lei, não é fazer operação espetaculosa na porta da casa dele, entendeu? Enquanto ele está apenas indo dar um depoimento, não é nada disso, não. Ninguém é favorável a isso, não. Mas também, cara, sinceramente, a gente não pode deixar passar impune todos os crimes que o Bolsonaro cometeu. Mais uma anistia, acho que a gente vai por um caminho muito perigoso, sabe? Ontem eu vi o Jorge Sola, deputado federal do PT,
debatendo com o Augusto Heleno. E ele deu o recado para o Augusto Heleno. Ele falou, olha, dessa vez não vai ter anistia para vocês. O Augusto Heleno, cínico e dissimulado como é, respondeu, não, tudo bem, mas nós estamos vendo aqui ainda se houve fraude, porque o TSE não explicou tudo. Augusto Heleno, tenha paciência. 8 de dezembro, já vai para 1 mês e meio que acabou o segundo turno. Vocês com esses papinhos, vocês já apresentaram um relatório, o Exército acompanhou a eleição, tudo foi feito da maneira que vocês quiseram. Teve relatório porco do PL, teve de tudo para que vocês tentassem manobrar aí um golpe. Não conseguiram, não tem nada, não tem absolutamente nada de ilegal, não tem absolutamente nenhuma irregularidade. E o cara fica ali, numa audiência pública, fazendo gracinha. Sorte que a gente tem alguns parlamentares com alguma fibra moral, e quase todos eles são na esquerda, que se colocam em frente a um ditador, né, uma caricatura de ditador como o Heleno, fala, não vai ter anistia. E mais, o que vocês fizeram é imperdoável, e vocês perderam, e daqui 20 dias vão sair do poder. E eles ainda estão insistindo nessa narrativa, assim, é uma coisa pavorosa de ver, junto com o pessoal da frente dos quartéis, entendeu? Como é que a gente vai conseguir, né, conviver com uma parte que não é majoritária, mas você tem, sei lá, 1 milhão de pessoas que está nessa pegada de acreditar naquele discurso de frente de quartel. Cara, isso daí é relevante demais para os próximos anos, porque vai ter tanto gente poderosa botando fé nessa história, como gente que a gente convive, que vai o tempo inteiro alugar todo mundo com esses papos aí, cara.